E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar de um livro que eu li, que eu ia falar junto com outros livros que eu li, mas ele me pegou de um jeito que, sinceramente, eu acho que ele merece um vídeo só pra ele, mesmo que seja um vídeo super curto, né? Que é esse daqui, Kim Ji-young, nascido em 1982. Desculpa se eu não souber pronunciar, tá? O nome dela é coreano, enfim, é um livro coreano. E vou contar um pouquinho como é que eu soube desse livro, comprei esse livro, minha expectativa e o que, que aconteceu, tá? Eu não sei onde eu vi, claramente não foi vídeo do YouTube, porque eu tenho certeza que se alguém já publicou, eu não vi nenhum pra não me influenciar, mas eu tenho certeza que se alguém já publicou, já tá mais do que dito sobre o que, que o livro é, né? Mas eu acho que eu vi tipo de recomendação na Amazon, alguma coisa assim, e eu acho que eu li tipo o começo de sinopse, que era o seguinte. Era uma história sobre essa mulher, né, a Jiang, Jiang, não tenho certeza, acho que é Jiang, que um belo dia ela começa a ter mudanças na voz dela e ela começa a falar como outras mulheres. E não são mulheres aleatórias, são mulheres que ela conheceu, que o marido dela conhece, enfim, mulheres mais velhas, mais novas, da idade dela. E eu li isso e achei que era um thriller. E eu fui lendo achando que era um thriller. E assim, é muito distante do que o livro é, tá? Na página, tipo, 18, você já sabe que o livro não é sobre isso, não é um mistério, tá? O livro, ele é muito simples. Ele é sobre a vida da Jiang. Ela já tem aqui uns 30 e gente, assim, faz a conta aí, mas esse livro é recente, tá? Deve ser de uns 2 anos atrás, 1 ano atrás. Então já tem aí seus 30 e poucos anos, já é casada, já é mãe. E ela é tipo uma dona de casa agora. Ela teve uma carreira, mas quando nasceu a filha dela, ela deixou essa carreira para cuidar da casa dela e da filha dela, da família dela. É, e aí, basicamente, a gente vai acompanhar a trajetória dela, né? Desde a infância dela, em que ela tinha uma irmã mais velha, um irmão mais novo, e dividia a casa com eles, o pai e a avó, né, a mãe do pai, até chegar a esse ponto da vida dela. E é isso o livro. Parece que é muito, assim, simples, né? Mas ao longo da vida dela, da forma mais simples possível, a autora vai trazendo vários pontos que trazem uma reflexão sobre a mulher na sociedade moderna. O papel da mulher na sociedade moderna, como a sociedade ainda é desigual nas pequenas coisas do dia a dia, desde a infância. É lógico que no começo tem algumas coisas que são discutidas que são muito mais inerentes à sociedade ocidental, né? Não são coisas que necessariamente a gente veja aqui no Brasil no dia a dia. Mas conforme ela vai crescendo, as discussões, quando ela é jovem, as discussões no mercado de trabalho, assim, é impossível você não ter uma identificação em algum dos pontos, sabe? Principalmente se você for mulher, enfim, mas mesmo que você não seja, mesmo que você se identifique como homem, enfim, você vai reconhecer ali algumas verdades, sabe? E por trazer isso de uma forma muito simples, é o que eu acho que torna a discussão muito relevante, sabe? E muito acessível. E torna um livro muito essencial, sabe? Em que é discutido como tá enraizado isso na sociedade, sabe? E eu acho que o final mostra mais ainda isso. Não vou falar aqui sobre o final. Na verdade, eu quero falar sim sobre o final. Vou fazer esse vídeo metade sem spoiler e metade com spoiler, tá? Mas enfim. E assim, sinceramente, que grata surpresa, sabe? Eu amo thriller, eu amo suspense, investigação, mistério, é meu tipo de livro favorito, mas como foi essencial, sabe? Eu acho que se eu soubesse, talvez a história não fosse um livro que fosse uma prioridade para mim para ler, assim, mas como é importante, sabe? Assim, se eu tivesse minimamente lido atrás, a contracapa do livro, eu já ia saber sobre o que, que o livro é. Enfim, assim, eu podia marcar o livro inteiro, sinceramente. Eu só fiz 3 marcações,
porque eu fui lendo super rápido, eu tava super envolvida com a história e eu tava sem meus marcadores adesivos. E aí as marcações que eu fiz acabaram sendo sobre reflexões no mercado de trabalho, licença maternidade, tudo isso, sabe? Que, assim, não tem como ser mais real. Não tem como ser mais real. Todos os tipos de discussões aqui são muito reais. E muito importantes, sabe? E eu acho que o livro traz essa questão de todos sabemos, mas ainda continua assim. Mas ainda tem coisas que a gente pode melhorar na sociedade e que não melhoram. Nossa, assim, é importantíssimo esse livro. E o mais estranho é que ele é a forma mais simples possível, e mesmo assim, dias depois de terminar de ler, eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu só conseguia pensar em como eu queria, sei lá, dar uma cópia dele para todo mundo, sabe? Enfim, eu acho que é uma recomendação de leitura muito válida. Eu acho que, enfim, se você tiver a oportunidade aí, é um livro super rápido e curto, tá? Ele tem 172 páginas. Então, acho que é uma leitura muito interessante, traz algumas reflexões realmente super válidas sobre o papel da mulher na sociedade e como a sociedade ainda tem questões de diferenciação, por mais que a gente já tenha avançado ao longo dos anos. E é isso, gente. Agora eu queria fazer alguns comentários sobre o final. Então, se você não quer tomar spoiler, um beijo, a gente se vê na próxima, tá bom? Mas se você quer, já leu, não se importa, enfim, continua aí. Seguinte, o que eu achei do final? E o que eu acho incrível, assim, cara, eu achei demais o posicionamento, assim, eu achei demais o finalzinho sobre a reflexão do médico, sabe? Porque mesmo ele sabendo a história inteira da Jiang, Jiang, desculpa, não sei. Mesmo sabendo, mesmo ficando explícito como as mulheres tem essa diferença de tratamento na sociedade, então, enfim, né? Quando ela é criança, e aí talvez seja mais a sociedade ocidental, mas a priorização de ter um filho homem, o orgulho de ter um filho homem, como ter filhas mulheres não é um orgulho, como mulheres chegam a abortar filhas mulheres, eu não sei se isso ainda é uma realidade que persiste, né? Querendo ou não, seria os anos 80 ali, que isso teria acontecido ali na família dela. Mas, e como é engraçado, como é orgulhoso ter um filho homem, sendo que mostra o pano de fundo de como as mulheres que formam a base para que os homens consigam ser bem-sucedidos na sociedade, né? Então, assim, essa é uma analogia que vale para o todo, mas é que eu acho incrível como isso começa, pelo menos na vida dela, tão na infância. Enquanto ela e a irmã têm que fazer as tarefas domésticas e o irmão não. E o irmão tem as melhores coisas, o irmão é mimado pela avó, o irmão é mais amado, priorizado. Eu acho isso incrível, sabe? E também como traz a questão, e aí fica mais explícito ainda, por exemplo, no caso da mãe dela, em que a mãe dela e a irmã dela tiveram que trabalhar para sustentar os irmãos numa faculdade. E aí agora eles conseguem ser médicos, enfim, ter outras carreiras que talvez tenham uma remuneração maior ali, e elas não. Então, e eu acho que isso acaba sendo um panorama para a sociedade inteira, sabe? Enfim, nas composições familiares e tudo mais. Então, eu achei isso super interessante. Também questão, né, de assédio, como, enfim, se um homem assedia a mulher, a culpa é da mulher. Todas essas questões que a gente também sabe mais do que sabe, né, que acontece por aí. E também todas as questões do mercado de trabalho aqui, né? Então, e aqui também é muito mais explícito, também não sei se continua essa realidade, assim, dessa forma que é colocada, mas eu acho que vale as observações, sabe? Porque eu não acho que é exagerado no livro. E eu acho que dá ali a mensagem. Então, se um cliente assedia a sua, sei lá, vendedora ou pessoa da outra empresa, da sua empresa que é mulher, enfim, o que fazer se o cliente que faz esse assédio, ou a priorização dos homens para promoções, ou todas as discussões em relação à licença maternidade aqui, como é visto na questão de as mulheres serem, e foi uma parte até que eu marquei, né, sanguessugas se acabam exigindo seus direitos, enfim. Eu acho que, novamente, essa não é mais a realidade de todas as empresas, mas eu achei uma discussão hiper válida.
E pra mim, assim, o final que me pegou mais é porque o médico, vendo tudo isso, estando ciente de tudo isso, ficando claro, assim, é impossível não ter ficado claro pra ele, porque ficou claro pra nós leitores esse impacto, tipo, e eu acho que o livro é tão, ele, o objetivo dele não, ele não é escancarar essas questões, mas você vai descobrindo, se você não sabe a sinopse, tipo eu, por exemplo, estava totalmente perdida no assunto, você vai descobrindo como tá lá no dia a dia, sabe? No crescimento da mulher. Enfim, fica claro para o leitor, muito provavelmente fica claro para o médico também, e mesmo assim ele perpetua esse comportamento, né? Com as observações que ele faz ali em relação à funcionária dele mulher no final do livro. Então, isso me. Ah, não sei. Isso me fez ficar muito reflexiva, sabe? Fiquei refletindo um tempão. E aí, por algum motivo, eu ainda fiquei tipo, poxa, podia ter explicado melhor por que ela tava falando com a voz das outras mulheres. E eu não tinha entendido. Depois que eu, sei lá, sabe, no dia seguinte que eu me toquei, que o ponto só é que ela falar com a voz das outras mulheres é só dizendo que isso poderia ser qualquer uma, sabe? Tipo, é só uma grande analogia, é só uma grande. Enfim, um ponto ali pra você. Tipo, ela poderia ser qualquer uma, né? É como fala, o nome dela na sociedade coreana, ali quando ela nasceu, era o nome mais comum de mulheres, né? E eu acho que é justamente isso que traz no livro, né? Então, enfim, eu achei um livro maravilhoso, 5 estrelas, super necessário, recomendo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado da leitura também, tenham se interessado. E é isso, gente. Até mais para outras dicas.